Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e o vídeo de hoje é um compilado de algumas questões que já trabalhamos em aulas de resolução de questões aqui em nosso canal. O tema de hoje vai ser basquete, onde trabalharemos alguns dos tópicos importantes da modalidade. E antes de iniciar o vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho a continuar produzindo materiais gratuitos por aqui, e dá uma conferida nos nossos materiais, tanto e-books como curso online, que está no link da descrição desse vídeo, que com certeza podem te ajudar a conquistar a tão sonhada aprovação em concursos de educação física. Então, sem mais delongas, bons estudos e aproveite essas questões sobre o basquete. No jogo de basquetebol, a bola torna-se morta quando? Então, quando a gente dá uma olhada lá nas regras do basquete, a gente encontra os conceitos de bola viva e bola morta. E aí, para facilitar essa questão, eu vou trazer justamente os conceitos de bola viva, que são 3 situações exatamente presentes nos itens A, B e C. A bola torna-se viva quando, durante a bola ao alto, a bola deixa as mãos do árbitro no lançamento. Durante o lance livre, quando a bola está à disposição do arremessador desse lance livre. E durante uma reposição, quando a bola está à disposição do jogador que irá repor. Então a bola torna-se viva nesses 3 casos. De acordo com as regras do basquete, são nesses 3 casos que a bola torna-se viva. Então, por eliminação, a gente já tem o item D. O correto, a bola vai se tornar-se morta quando qualquer cesta de campo ou lance livre é convertida. Segunda questão, item D é o correto. Em um jogo de basquetebol, ao final do último quarto, o jogo se encerra empatado. A partida deve... Então, quando a gente fala do basquete, a gente tem que lembrar que não existe empate no jogo de basquete. Diferente de outros esportes, a partida do basquete nunca vai terminar empatada. Se ao fim do último quarto o placar estiver empatado, a gente vai ter um tempo extra, uma prorrogação de 5 minutos, e se ainda ao fim dessa prorrogação, desse tempo extra, o jogo continuar empatado, a gente vai ter mais um tempo extra e assim por diante, até que o jogo realmente termine, esses 5 minutos de tempo extra terminem desempatados. Então, nesse caso da primeira questão, o item B vai ser o correto, já que a partida vai continuar com quantos tempos extras de 5 minutos forem necessários para o desempate, para desempatar a partida. Então, primeira questão, item B é o correto. No basquete não existe empate, sendo a partida continua, então, com quantos tempos extras de 5 minutos forem necessários para que ocorra o desempate. Segunda questão, no basquetebol, a bola é considerada viva quando? Então, no basquetebol, a gente vai ter uma série de situações que vai trabalhar esse status da bola, podendo ser a bola viva ou a bola morta. Quando a gente fala da bola considerada viva, a gente tem apenas 3 situações. Durante o arremesso inicial, a bola ao alto, quando a bola sai das mãos do árbitro principal, essa é a primeira situação. Em seguida, durante o lance livre, quando a bola está nas mãos do arremessador desse lance livre. E terceira situação, durante a reposição lateral, quando a bola está à disposição do jogador que vai realizar essa reposição. Então, para a bola ser considerada viva, a gente tem essas 3 situações. Durante a bola ao alto, quando a bola sai da mão do árbitro principal. Durante o lance livre, quando a bola está à disposição do arremessador. E durante a reposição lateral, quando a bola está à disposição do jogador que vai realizar essa reposição. Então, por essas situações, nós temos a alternativa B, a correta, que é justamente durante a reposição lateral, a bola vai estar à disposição do jogador que realizará a reposição. Nas outras alternativas, como na alternativa A, quando um oficial soar seu apito enquanto a bola estiver rolando no chão, ela é considerada uma bola morta. Assim como na alternativa C, que fala em qualquer arremesso de campo ou lance livre é convertido, também é considerada morta. E no item D, o sinal do relógio de 24 segundos soar enquanto a equipe está com o controle da bola, a bola também é considerada morta. Então, de fato, segunda questão, a bola é considerada viva, vai ser durante a reposição lateral, quando a bola está à disposição do jogador que vai realizar essa reposição. Segunda questão, então, item B é o correto. A definição de drible, fundamento presente em esportes coletivos,
pode variar de acordo com cada prática esportiva. Sobre o drible no futebol e no basquetebol, assinale a afirmativa correta. Então é uma questão interessante que ele vai trabalhar o fundamento drible, né? No caso, no futebol e no basquetebol. E aí a gente tem que relembrar que o drible no basquetebol e no handebol tem uma função, tem uma forma, uma característica, porém o mesmo drible, o mesmo fundamento drible no futebol e no futsal tem outra característica. No basquete e no handebol, o drible em si, um fundamento drible, é o ato de quicar a bola e progredir com ela quicando. Já no futebol e no futsal, o drible acaba sendo o ato de ludibriar o adversário, tentar ganhar espaço sobre o adversário a partir de uma finta, a partir de buscar realmente ludibriar o adversário. Então, pensando nessa diferença, né, da característica do drible no basquete e no futebol, vamos para as alternativas. Item A. O drible é igual nos dois esportes e consiste em fintar o adversário. Falso, já que no basquete o drible não é exatamente essa finta, né? Mas sim o ato de quicar e talvez até mesmo progredir com a bola. Item B. O drible é diferente nos dois esportes, ok? Até aí. Sendo o drible no basquetebol o ato de ludibriar o oponente com fintas em direção à cesta adversária. Falsa, já que essa característica de ludibriar o oponente com fintas em direção à quadra adversária, à cesta adversária nesse caso, seria o drible no futebol e no futsal, não o drible no basquete. Item C. O drible é igual em ambos e consiste em conduzir a bola de forma a impulsioná-la no chão. Falso, nesse caso seria o drible do basquete e do handebol, não do futebol. Item D. O drible é diferente nos dois esportes, sendo o drible no basquetebol o ato de impulsionar a bola no solo em direção à quadra adversária. Perfeito, item D é o correto dessa questão, né? O drible acaba sendo diferente nos dois esportes, sendo o drible no basquete e também no handebol o ato de impulsionar a bola no solo em direção à quadra adversária. E aí a gente entra com a ressalva que não necessariamente o drible precisa ser em direção à quadra adversária, né? A gente pode ter essa locomoção pela quadra através do drible de fato. Então, primeira questão, item D é o correto. Segunda questão, no jogo de basquetebol, o é definido como o espaço ocupado por um jogador no piso. Ele inclui o espaço sobre o jogador e é limitado na frente pelas palmas e mãos, atrás pelas nádegas e nos lados pela parte externa dos braços e pernas. A citação anterior refere-se a, então, no basquete, né, nas regras do basquete, a gente vai encontrar essa definição desse espaço que o jogador ocupa, né, no piso, que ele é delimitado sobre o jogador, é limitado na frente pelas palmas e mãos, atrás pelas nádegas e nos lados pela parte externa dos braços e pernas. Lá na regra, se eu não me engano, no número 33, nas regras do basquete, é o princípio do cilindro. Então esse espaço ocupado pelo jogador no piso é chamado de o princípio do cilindro. E a partir desse espaço a gente tem a aplicação em diversas regras, como por exemplo em algumas regras de faltas, né? Então esse espaço que inclui o espaço sobre o jogador, a delimitação à frente, atrás e aos lados do jogador se chama princípio do cilindro. Então, segunda questão, aí uma questão específica de regras do esporte, né, mais especificamente as regras do basquete, princípio do cilindro, segunda questão, alternativa C é a correta. De acordo com a história do voleibol, handebol e do basquetebol, quem são os idealizadores dos respectivos esportes? Então, quando a gente fala do vôlei, o seu idealizador, né, o principal idealizador, vai ser o William Morgan, lá por volta de 1895, também na Associação Cristã de Moços, como a gente vai ver no basquete. E nesse período, o esporte mais utilizado, né, mais praticado, era o basquete, lá na Associação Cristã de Moços. Só que ele pensou em um esporte que não fosse tão desgastante quanto o basquete, como o futebol americano, né? Então, o vôlei surgiu justamente dessa demanda, fazer um esporte que fosse possível de ser praticado, mas que não trouxesse um desgaste tão grande quanto outros esportes
que eram praticados na época. Então, William Morgan por volta de 1895. Já o handball, a gente vai ter diversos registros de possíveis origens. Uma delas é em 1848, com Roger Nielsen, que ele fazia um esporte chamado handball, onde era um esporte praticado no campo, praticado com as mãos, né, e a bola, tentando fazer o gol na meta adversária. Só que o handball, mais parecido com o que a gente tem atualmente, ele vai surgir mais por volta do início do século XX, lá em 1919, com Karl-Heinz, que ele vai trazer algumas adaptações que fazem uma referência maior ao handball praticado atualmente. Mas, de forma geral, a gente tem essas duas possibilidades. Em 1848, com Roger Nielsen, trazendo esse handball como uma possível origem aí do nosso handball tradicional, e em 1919, com Karl-Heinz. E o basquete, a gente tem o James Naismith, que é justamente um professor lá da Associação Cristã de Moços, que por conta do inverno, né, eles não poderiam praticar os esportes em campo aberto, como o futebol, por exemplo. Ele criou um esporte lá em uma quadra, em um ambiente fechado, em que o objetivo era acertar a bola em um cesto de pêssegos, e por isso acabou se denominando o basquetebol. A gente tem uma aula específica lá no nosso curso trabalhando o basquete, e a gente fala um pouco melhor dessa origem do basquete, suas principais regras de forma geral. Então, quando a gente fala do vôlei, William Morgan, do handball, Roger Nielsen, e do basquetebol, James Naismith, então o item E é o correto dessa questão, o item correto dessa questão, com uma pequena ressalva que ele traz por volta de 1885, quando na verdade seria por volta de 1895. Né? O vôlei vem alguns anos após a criação do basquete, né? A idealização do basquete. Então, quinta questão, item E, é o correto. E com isso, quarta questão, o professor de educação física, ao ministrar aula de basquete, pede que os alunos se imaginem arcos no chão, de forma que o limite dos arcos seja estipulado pelas palmas das mãos, espalmadas à frente do corpo, sem ultrapassar as linhas dos pés e as nádegas. Na situação proposta pelo professor, os alunos saltam de modo que não podem invadir o espaço do adversário durante a partida para não causar o contato indevido, consequentemente, a falta. Assinale a alternativa correta, que indica os dois princípios que o professor está ensinando. E aí, justamente a gente vai trabalhar as regras do basquete nessa questão, e de forma resumida a gente vai estar falando de dois princípios que estão presentes lá na regra do basquete. Primeiramente, o princípio do cilindro, que é justamente esse espaço ocupado pelo jogador, né? Delimitado aí pelo corpo do jogador, que forma um cilindro imaginário, onde aquele espaço é daquele jogador. Então, outro jogador não pode invadir esse espaço delimitado, chamado do princípio do cilindro, já que após se invadir esse espaço, o jogador estaria cometendo uma falta, né? Cometendo uma infração. E o segundo princípio é o princípio da verticalidade, que justamente esse cilindro formado a partir do corpo do jogador, ele se estende também para cima do jogador, né? Então, outro jogador não pode invadir esse cilindro formado imaginariamente pelo jogador, nem que seja saltando, né? Nem que seja por cima. Então, se eu com a bola saltar, esse espaço acima de mim também é um espaço que nenhum outro jogador pode invadir. Então, por isso, a gente vai estar trabalhando os dois princípios que estão presentes lá na regra do basquete, que são o princípio do cilindro e o princípio da verticalidade, que nessa questão aqui ele trouxe como um princípio da verticalização. Mas de forma resumida, tanto o princípio do cilindro como o princípio da verticalidade vão dispor sobre o espaço ocupado pelo jogador, que outro jogador não pode invadir. Caso haja a invasão desse espaço, né, o jogador estará cometendo uma infração, no caso, uma falta. Então, quarta questão, de forma resumida, o item D é o correto, já que a gente vai trabalhar justamente os dois princípios. Princípio do cilindro e princípio da verticalidade ou verticalização.
Espero que tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente aqui pelo YouTube, pelo nosso e-mail contato@concursoscdfísica.com ou pelo nosso Instagram @concursoscdfísica. Lembrando, dá uma conferida nos nossos materiais, tanto e-books como o curso online que está no link da descrição desse vídeo, que com certeza podem te ajudar na sua preparação para concursos. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.